Nesse vídeo aqui eu vou te falar por que eu tomei a decisão de fazer um cursinho online ao invés de um 100% presencial. Tudo bom? Eu sou o Cauê, biólogo e vestibulando de medicina, e quando eu estava pensando em como que eu ia fazer para voltar a estudar de novo, para prestar o vestibular mais uma vez, que inclusive se você quiser saber como que eu tomei essa decisão de fazer medicina e fazer uma outra graduação de novo, tem um vídeo que eu fiz semana passada e tá muito bom, recomendo que você veja. Mas então, quando eu tinha tomado essa decisão e estava começando a pensar como que eu ia voltar a estudar, me veio a dúvida. Como que eu estudo? Será que eu estudo por conta própria? Será que eu estudo em um cursinho? Se eu quiser fazer um cursinho, será que eu faço um online ou um presencial? E aí começou a vir várias coisas assim, pensar um monte de coisa. Eu fiquei um tempo assim com todas essas ideias na cabeça. E aí eu peguei e parei uma hora e tentei elencar algumas coisas que eram importantes para conseguir pensar e tomar a decisão de como que eu ia fazer tudo isso. Quando eu comecei a pensar nisso, eu consegui encontrar alguns pontos que iam ser pontos muito importantes para eu decidir como que eu ia fazer. Um deles era a gestão de tempo, o outro era a liberdade de escolha que eu ia ter de como que as coisas iam ficar arranjadas. O outro era o planejamento do meu cronograma de estudos, a priorização das matérias também e, por fim, o preço que eu ia pagar por tudo isso. Inclusive, esse último ponto, o preço, ele não necessariamente é algo financeiro. Ele pode ser, por exemplo, o preço de tempo investido para você conseguir tirar um proveito. E de cara a gente já tem aí a primeira decisão que eu tomei, que foi a decisão de fazer um cursinho e não tentar estudar 100% por conta própria. Porque eu acredito que quando você já tem algo estruturado, com os materiais de fácil acesso, algumas aulas e exercícios, isso facilita muito a sua vida. Quando eu comecei a estudar para o vestibular de medicina, eu ainda estava morando em Campinas e fazendo a minha graduação em biologia. Eu estava no meu último semestre e eu estava fazendo estágio na Bayer, em Paulínia. Então, nesse momento, eu definitivamente não ia ter nem tempo, nem disponibilidade, nem paciência para conseguir ficar indo num cursinho normal presencial. Então, nessa época, eu decidi começar um cursinho online para testar como que isso ia funcionar. Se você estiver querendo saber qual cursinho online que eu escolhi, na semana que vem eu vou fazer um vídeo falando de todos os cursinhos que eu analisei e qual que eu escolhi e o porquê que eu escolhi esse. Retomando. Como eu tinha falado, eu escolhi fazer um cursinho online por dois motivos. O primeiro que eu já falei para vocês é porque eu não ia conseguir ter tempo para fazer um cursinho presencial. E o outro motivo era porque eu queria testar esse formato de cursinho online e ver como que eu ia me adaptar. Se eu ia conseguir render bem nos estudos, se eu ia conseguir ter a disciplina de todo momento estudar ali um pouco, como que tudo isso ia funcionar para mim. E o motivo de eu querer fazer esse teste, ele é um pouco maior do que só saber se um cursinho online é bom ou não. Eu queria testar como que era essa relação de você estudar de casa. Isso porque o ambiente que a gente convive e o convívio com outras pessoas é muito importante para nossa motivação, para nossa disciplina e para o nosso bem-estar. Eu era um pouco reticente com a ideia de fazer um cursinho online pelo fato de você ter que ficar muito tempo em casa. E eu falo isso com um pouco de convicção, porque na época eu trabalhava de maneira híbrida na Bayer. Então eu tinha uma boa noção de como que era os dias que eu ficava trabalhando em casa e como que isso era para mim. Para minha surpresa, eu consegui me adaptar bem. No primeiro teste que eu fiz, assim, que eu realmente estava empenhado e eu consegui analisar bem como que as coisas corriam, eu fiquei muito feliz com o resultado e eu vi que provavelmente era algo que daria certo para mim. Um pequeno parênteses, o primeiro teste, o maior teste, assim, que eu fiz sobre como que eu funcionaria no cursinho online foi quando eu fiquei 2 semanas seguidas na casa dos meus pais, porque tinham 2 feriados bem próximos e eu consegui trabalhar tudo à distância. E nesse período que eu estive na casa dos meus pais, eu quis realmente analisar, porque assim que eu terminasse a minha graduação e o meu estágio, eu iria voltar para casa dos meus pais, que fica em outra cidade, e eu estudaria ali. Então, esse é o ambiente em que eu realmente tinha que analisar, porque a minha graduação e o meu estágio já estavam acabando. Então, o que eu realmente queria analisar e o tipo de ambiente que eu realmente teria seria aquele quando eu estivesse na casa dos meus pais. E esse parênteses é muito importante porque eu quis fazer esse teste quando eu estivesse aqui, porque o fato de eu estar na casa dos meus pais implica que eu estaria vendo e convivendo com pessoas o dia todo. Eu estaria vendo os meus pais, outras pessoas que vêm aqui, minha irmã. Eu ia estar com os meus cachorros que eu posso brincar, levar a passear, ia estar num lugar que eu conheço, estou muito mais habituado. Eu ia ter todos os meus amigos de longa data perto de mim e ia estar indo treinar. Então é um ambiente diferente do que seria se eu estivesse lá em Campinas e do que às vezes é para uma pessoa que mora sozinho. Então esse ponto é muito importante porque
Apesar de eu estar fazendo um cursinho online e estudando só de casa, eu ia estar vendo pessoas e eu sabia que isso seria algo muito importante para mim e eu vi que era o suficiente esse tipo de convívio que eu tinha. Porque isso é muito importante, porque para os seres humanos, o convívio social, o contato social é uma coisa primordial. Nós somos seres sociais. Então, quem acha que disciplina e motivação tem simplesmente a ver com força de vontade e simplesmente com a mentalidade, não que isso não importe, tá errado. Tem todo um arcabouço bioquímico que todo o ambiente à nossa volta influencia a gente e isso vai afetar a nossa disposição para a gente conseguir ter motivação, conseguir ter disciplina. Então, esse ponto é muito importante. Voltando ao assunto, eu sabia então que eu ia conseguir ter um ambiente bem propício e possível de conseguir estudar de casa. Se você é uma pessoa que mora sozinho, como eu já falei, é um pouco mais difícil você ter um ambiente tão bom assim. Então, eu acho que na maioria dos casos, vale a pena você avaliar se você não consegue ir para um cursinho presencial, porque isso provavelmente vai ser a melhor escolha para você. Óbvio que nem sempre é possível, porque os cursinhos presenciais são bem mais caros. Desse jeito, eu vi que a minha maior resistência que eu tinha contra um cursinho online tinha sido derrubada. Eu vi que dava para fazer e que não ia ser um problema o fato de eu estar ficando mais tempo em casa. E aí eu comecei a avaliar os outros pontos que eu tinha falado no começo do vídeo. Comecei a pensar como que seria a rotina estando em um cursinho presencial ou em um cursinho online. Fazendo um cursinho presencial, eu teria que todo dia ir e voltar, às vezes mais de uma vez, pro cursinho. Teria dificuldade, às vezes, de conseguir almoçar com os meus pais, que é algo que a gente tem um costume de fazer. Eu teria um pouco mais de uma rotina mais enrijecida pela própria rotina do cursinho, então eu estaria dependendo da hora que eles abrem, da hora que eles fecham. Às vezes eu não conseguiria encaixar um compromisso com tanta facilidade. Então eu levei todas essas coisas em consideração para tomar a decisão. Um outro ponto que é muito importante para mim, eu tenho uma bagagem de conhecimentos e de estudo que eu acredito que é muito diferente da maioria das pessoas que fazem um cursinho. Como eu já falei, eu concluí uma graduação em ciências biológicas. Então, eu poderia até estar dando aula em alguns cursinhos. A maioria das pessoas que estão ali geralmente não tem um background tão grande assim. Eu estaria em uma disparidade muito grande da maioria das pessoas que estão no cursinho. E o cursinho, ele é naturalmente desenhado para a maioria das pessoas. Eu previ que eu teria um pouco de dificuldade em conseguir me adaptar à rotina e ao cronograma que eles setam para essas pessoas. Que a gente vai para aquele ponto de tanto liberdade de escolha quanto o planejamento do seu cronograma de estudos. Eu tenho matérias que eu já vou ter mais facilidade e que eu preciso e posso passar mais rapidamente, enquanto vão ter outras matérias em que eu vou precisar gastar um pouco mais de tempo, que são pontos fracos, que eu vou precisar talvez de um trabalho maior, e os meus pontos fortes eu vou precisar de um trabalho grande também, mas diferente. Eu não preciso começar com um trabalho de base. E aí a gente vai para um outro ponto também, que é da priorização das matérias. O tipo de estudo que eu montei para mim é um estudo muito focado na prova que eu preciso fazer, no vestibular, e específico pro vestibular mais importante para mim. No meu caso, é um vestibular com 2 dias, sendo que um dia é uma prova objetiva com todas as matérias, e o segundo dia é uma prova dissertativa com questões de biologia, química, física e uma redação. Portanto, os pesos que eu preciso dar para as matérias é muito diferente. Essas 3 matérias do segundo dia precisam ser muito mais aprofundadas e muito mais estudadas do que as demais matérias. E fazendo um cursinho online, eu senti que eu teria um poder de conseguir controlar esse tipo de coisa muito melhor do que se eu fizesse um cursinho presencial. Então eu consigo escolher quais matérias eu estudo, com qual profundidade eu vou estudar, quanto tempo eu vou gastar fazendo exercícios e treinando para aquela matéria. Mas isso daí, obviamente, te traz muito mais autonomia e responsabilidade. É você e você, basicamente. Então você precisa ter essa capacidade de conseguir se planejar, de você conseguir organizar, desenvolver uma estratégia, fazer os acompanhamentos, se as coisas estão indo como você esperava, fazer talvez algumas correções, ver se você está conseguindo chegar no resultado que você queria. Exige algumas habilidades que talvez algumas pessoas não tenham. Então você precisa ver se você consegue fazer isso. Se você é uma pessoa que tem uma certa predisposição para conseguir fazer bem isso. Então você precisa ter muita maturidade para conseguir fazer um cursinho online. E eu acredito que esse é o segundo ponto mais importante. O primeiro ponto é aquilo que eu falei do ambiente, de quem vai estar estudando em casa e se você vai estar conseguindo conviver com mais pessoas. E o segundo ponto é esse de você ter essa maturidade de conseguir fazer todas essas coisas que você vai precisar fazer. Você não vai ter ninguém para te ajudar na maioria das vezes. E eu via que eu tinha essas habilidades, o mínimo necessário, e eu queria trabalhar elas. Eu queria ficar melhor nisso. Eu queria ser uma pessoa capaz de conseguir me organizar bem,
em coisas de longo prazo, em aumentar minha consistência e conseguir fazer aquilo que eu me propus todos os dias, eu queria melhorar essa habilidade. Então, além de já ter o mínimo necessário, era uma coisa que eu já estava querendo melhorar. Então, acabou que casou muito as duas coisas. Eu tinha um pouco que eu precisaria para conseguir fazer isso e eu estava querendo ficar melhor nisso. Por fim, um dos pontos mais óbvios é que, como eu já falei, eu acabei me mudando já para a casa dos meus pais e apesar de ter feito isso, eu ainda queria me manter minimamente autônomo. Eu ainda queria ter a independência financeira que eu já tinha. Então, eu não queria voltar a ter que viver totalmente às custas deles. Óbvio que eles pagam algumas coisas, né? Eu moro na casa deles, então eles vão estar pagando o equivalente à moradia, algumas contas, mas todas as outras contas de coisas que eu consumo, às vezes que eu vou no supermercado, os gastos que eu tenho com o meu carro, o cursinho e outro tipo de coisa, quem paga sou eu, com o dinheiro que eu juntei no tempo que eu estava trabalhando, com algumas consultorias que eu faço e com esse trabalho que eu tenho aqui na internet. Então, uma coisa importante para mim era o valor que eu iria gastar em um cursinho. E, obviamente, um cursinho online sai muito na frente quando você está falando sobre isso. O preço de um cursinho online, ele costuma equivaler para um ano menos que uma mensalidade de um cursinho presencial. É um jogo bem desigual. Os valores que você está falando quando você trata dos dois é algo com uma disparidade bem grande. Esse ponto foi algo que pesou bastante para mim. E eu acho que ele pesa para várias pessoas que estão prestando o vestibular de medicina, especialmente em faculdades públicas. Então, pense bem também nesse ponto. No fim, vendo tudo isso, que eu ia conseguir organizar a rotina do melhor jeito que eu achasse que era para mim, que eu ia ter a liberdade de planejar os meus estudos, priorizando aquilo que eu achava que era mais importante e deixando algumas coisas de lado, além de o preço ser muito mais interessante de um cursinho online, eu acabei tomando a decisão de fazer um cursinho online. Como eu já falei, se você quiser saber qual o cursinho online que eu escolhi, por quê, eu vou fazer um vídeo que sai na semana que vem, explicando exatamente as coisas que eu avaliei e quais os cursinhos que eu estava olhando quando eu tomei a decisão e qual o cursinho que eu escolhi. Beleza? Pelo vídeo de hoje é só. Eu espero que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou, deixa aqui seu like, por favor. E se inscreva se você quiser ver mais vídeos como esse. Beleza? Valeu, falou!